Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Julis Coriza e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa história, do diagnóstico de infertilidade à tão sonhada maternidade. Então, se você quer conhecer um pouquinho da nossa história ou você está tentando engravidar ou está com aborto de repetição, assiste o vídeo que no final desse vídeo eu vou te dar 3 dicas de como você esperar esse tempo entre tentar e conseguir. Bora lá! Então, pessoal, eu casei com 26 anos. Casamos novos, Daniel tinha 28 e logo depois de um ano, um pouquinho mais de um ano, eu disse para ele que eu estava com vontade de engravidar. E eu sempre quis ser mãe. Desde pequena, eu já havia escolhido o nome da Bia. Então, quando eu era pequena, eu assisti uma novela que se chamava Felicidade e tinha uma menina muito feliz nessa novela que se chamava Beatriz. Então, daquele dia em diante, todas as minhas bonecas chamavam Beatriz e eu tinha decidido, a minha filha chamará Beatriz. Tanto que quando o Daniel me pediu em namoro, eu disse para ele, se nós casarmos e tivermos uma filha, ela se chamaria Beatriz. Tudo bem? E ele disse, tudo bem. Ok. Logo depois que a gente decidiu engravidar, a gente começou a tentar engravidar e engravidamos rapidamente. E eu fiquei muito feliz, muito contente. Fiz vídeo para revelar para ele que tinha engravidado, me fotografava todas as semanas. Fui fazer uma viagem para Foz do Iguaçu, para um congresso que eu estava fazendo mestrado na época, e tirava várias fotos, fazia vídeos pro bebê. E tava muito feliz. Até que fui fazer o meu primeiro ultrassom. Nesse meu primeiro ultrassom, o Daniel não pôde ir comigo, então eu fui sozinha. Mas eu fui super feliz, super confiante. E aí, nesse primeiro ultrassom, o médico disse: você tem certeza do seu tempo de gestação? Eu disse, tenho sim, né? Eu sempre fui muito regulada, então tá certo meu tempo de gestação. Eu tô com 8 semanas e meia. E aí ele falou assim, olha, se você está com 8 semanas e meia, tem uma má notícia. O seu bebê não evoluiu e você está com aborto retido dentro do seu útero. Aí aquilo caiu pra mim como, não sei, como nunca nada havia caído. E eu comecei a chorar na hora. Eu fiquei em prantos. Eu saí do consultório chorando. Eu não conseguia sair da clínica. A moça da recepção tentava me acalmar. Eu só chorava. E aí, ligamos pro Daniel. O Daniel veio me buscar. A minha médica estava dando plantão no hospital no mesmo dia. A gente foi até essa médica. Ela me explicou que isso é uma coisa comum, que às vezes acontece alguma divisão errada no embrião, o embrião para de se desenvolver. E enfim, eu sou bióloga, eu sabia disso tudo. Mas saber e aceitar que aquilo estava acontecendo comigo eram coisas diferentes. Enfim, fizemos outro ultrassom depois de uma semana e o bebê não evoluiu. A gente esperou um tempo e fizemos a nossa curetagem. Fizemos a primeira curetagem. Ótimo. E aí passou um tempo e aí a gente falou, vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Tentamos de novo. Conseguimos. Passou um tempo, fiz o beta. O beta, ele deu positivo. Por que o positivo é acima de 5? Só que ele deu com valor muito baixo, tipo 22, 33, e o beta não subia. Isso quer dizer o quê? Que houve encontro dos gametas. Um espermatozoide encontrou com o óvulo, só que ele não se desenvolveu. Eu nem sei se eles conseguiram ou não implantar no útero. Mas aí, logo depois, eu menstruei. Depois de uns tempos, tentamos de novo. E acontecia a mesma coisa. A menstruação não vinha, eu fazia o beta dava positivo, mas com um valor muito baixo. E aí, repetia, o beta subia, mas não subia o suficiente. E logo depois, eu menstruava. Isso aconteceu por mais algumas vezes. E aí, poxa... E na época eu era professora de biologia, tinha acabado o meu mestrado, tinha contato com o pessoal da obstetrícia do HC
E aí resolvi, não, eu tenho que contar para eles para ver como eles podem me ajudar. E aí finalmente eu consegui expor que eu estava tendo aborto de repetição. No mesmo dia que eu expus isso, né, para minha orientadora, que seria minha orientadora de doutorado, ela na mesma hora ligou pro Centro de Aborto de Repetição do HC, agendou uma consulta para mim, passei no médico e aí ele passou muitos exames. Ele passou 15 exames para mim e um para o meu marido. Por quê? Porque eu consegui engravidar. Então, as maiores possibilidades era que eu tivesse rejeitando aquele embrião, o meu organismo tivesse com algum problema imunológico, alguma coisa desse tipo. E aí eu fiz todos os 15 exames e o meu marido fez somente um. Ótimo. Meus exames foram saindo, normal. E aí só faltava um exame meu, que era o cariótipo, que era o mesmo do meu marido. E aí esse exame não era possível você ver pela internet, mas eu consegui ligar para um amigo meu, que era médico, lá do hospital, e ele conseguiu acessar. E ele falou assim, Júlia, o seu cariótipo está normal, mas o cariótipo do seu marido não está. O seu marido, ele tem uma translocação e é por isso que você não está conseguindo ter uma evolução da gestação. Então eu vou explicar para vocês o que é uma translocação. Nós temos 46 cromossomos, tudo bem? Temos 23 cromossomos que vieram da mamãe e 23 cromossomos que vieram do papai e eles ficam lá. Para uma célula se dividir, esses 46 cromossomos se duplicam, então viram 92. E depois vai pôr 46 de um lado e 46 do outro. E é assim que a gente vai crescendo. Beleza. O que aconteceu com o Daniel? Quando o Daniel ainda era um bebê, não se sabe por quê, um pedaço de um cromossomo foi para o outro lado. E esse cromossomo veio para cá. Então, isso é uma translocação, quando pedacinhos dos cromossomos trocam de lugar. Às vezes, quando isso acontece, esses cromossomos ficam inativos e esse embrião não evolui e acontece um aborto. Às vezes, eles se trocam e fica tudo bem, que foi o que aconteceu com o Daniel. Então, quando o Daniel era um embrião, os pedaços dele se trocaram dos cromossomos, só que eles continuaram funcionando, continuaram produzindo os genes, as proteínas que deveriam produzir. E ficou tudo bem, beleza. E a vida do Daniel é tudo bem, não tem nenhum problema de saúde em relação a isso. Só que quando vai produzir os gametas, que são dos espermatozoides, o que acontece? Esse cromossomo, ele não sabe se ele é 11 ou se ele é 22, que no caso do Daniel foi uma troca entre o cromossomo 11 e 22. Então ele não sabe se ele é 11 ou 22. Então na hora de se dividir, porque o espermatozoide só vai ter 23 cromossomos, ele vai ter metade do número de cromossomos. Ele não sabe se ele é 11 ou 22. Então o Daniel, ele produz espermatozoide com 23, mas também produz com 22 e também produz com 24. Então, ele vai ter espermatozoides ok e espermatozoides não ok. Só que esses espermatozoides que não são ok para número de cromossomo, ele consegue nadar, ele consegue fertilizar o óvulo, só que nesse desenvolvimento, o embrião para. E o embrião, ele não consegue evoluir. E era o que estava acontecendo comigo. Eu engravidava, só que os embriões não continuavam no desenvolvimento, porque possivelmente eles estavam com o número errado de cromossomo. Então, logo que isso chegou, esse diagnóstico chegou de infertilidade por conta de uma translocação genética, foi uma coisa muito impactante para nossa família. Por quê? Primeiro, o Daniel não entendia muito bem qual seria o impacto disso. E aí eu explicava para ele e ao mesmo tempo eu estudava, eu via, meu Deus, é muito grave, meu Deus, é muito difícil, meu Deus, como isso vai acontecer? Como que a gente vai conseguir engravidar com isso, né? Passamos com um especialista, com um geneticista, e ele explicou tudo isso que eu expliquei para vocês. Aí eu perguntei para ele, ok, eu entendo, o que nós podemos fazer? Aí ele disse, olha, você pode continuar tentando, porque isso é como se fosse uma loteria.
Pode ser que vocês consigam engravidar de um embrião de um espermatozoide ok da próxima vez, ou pode ser que você fique grávida mais 10 vezes e nunca consiga. Então você pode continuar tentando. Segunda alternativa, vocês podem fazer gestar, né, tentar ficar grávidos por reprodução assistida. Só que para isso, você vai ter que tirar os seus óvulos, vai ter que tirar os espermatozoides do seu marido, fazer a fertilização no laboratório e analisar geneticamente cada embrião. E só transferir um embrião que tiver com o número certo de cromossomos. Ou eu fazer uma inseminação com sêmen de doador. Então, eu compraria sêmen de um outro homem, de um doador, e faria uma inseminação em mim. Beleza. Ou você poderia adotar, fazer outras coisas que não seriam métodos biológicos para eu engravidar. Saímos de lá e ficamos muito maus, assim, né? Porque ninguém fica bom após um diagnóstico de fertilidade. E como foi que a gente sobreviveu? E como que a gente continuou casado? E como que a gente não desistiu? A única coisa que fez a gente não desistir do nosso sonho, a única coisa que fez a gente continuar acreditando que a gente ia conseguir, foi uma promessa que Deus deu pra mim. Então, mesmo antes de conhecer o Daniel, eu tinha acabado um relacionamento com um rapaz que não me tratava bem, que não me valorizava. E eu interrompi esse relacionamento e Deus me deu um sonho. E ele me mostrou uma menininha, bebê, engatinhando, andando e fazendo arte. E disse pra mim: se você andar nos meus caminhos, você vai ter uma filha. E aí ai, que bom, eu vou ter uma filha, mas achei que fosse uma coisa normal. Ah, com certeza eu vou ter uma filha, mas imagina, eu vou ter 3 filhos, né? Quero ter 3 filhos, vou ter 3 filhos. Só que, quando tudo isso aconteceu, aquele sonho ficava martelando, que eu vou ter uma filha. E eu realmente sou uma cristã, sou uma cristã que vou na igreja, que participo, que dizimo, que oferto e tudo mais. Então eu disse pro meu marido: Daniel, Deus me deu uma promessa. E quando eu casei com você, essa promessa se estendeu a você. Então eu tenho certeza em Deus que a gente vai ter essa filha. A gente só não pode desistir. Gente, dessa de não desistir, eu engravidei eu engravidei no total 6 vezes, tá bom? Nessa 6ª vez que eu engravidei, o beta tava subindo, tava indo tudo bem, maravilhoso, lindo. Só que aí ele parou de evoluir. E aí quando ele parou de evoluir, poxa, mais um aborto. E aí, no dia 10 de janeiro de 2013, eu marquei essa data, eu fiz outra curetagem. E naquele dia, quando aconteceu essa última curetagem, aconteceu uma coisa assim muito forte. Quando eu descobri que o beta tinha parado, eu fui até o hospital, que eu tinha convênio na época, e passei com um plantonista. Um plantonista era um médico muito renomeado aqui na minha cidade. Hoje ele tem uma clínica de reprodução, ele é muito famoso, tudo mais. E aí, quando ele descobriu que era o meu 6º aborto e que eu tinha um diagnóstico de infertilidade, ele perguntou pra mim: por que você ainda acredita que você vai ter uma filha se você já teve 6 abortos e tem esse diagnóstico de translocação? E eu virei pra ele e falei: eu acredito porque Deus vai me dar essa filha. Quando eu disse aquilo, eu senti que uma chave virou. Porque além de acreditar para mim, eu expus a minha fé para o outro. E isso ficou muito forte. Ele não acreditou, ele não tinha a mesma fé que eu naquele momento, né? Mas enfim, naquele momento em que eu confrontei esse médico e disse que eu acreditava por conta da minha fé, alguma coisa mudou dentro de mim. Mas é claro, eu estava muito fragilizada, eu estava muito triste, afinal era o meu 6º aborto. Era a 6ª vez que eu tinha contado: engravidei agora, vai nascer no mês tal, a minha barriga, meu ensaio de gestação, meu chá de fralda,
Claro, toda vez que uma mulher engravida, ela imagina tudo já. O dia que vai nascer, como que vai ser, como que vai chamar, como que vai ficar o berço no quarto, já imagina tudo. E era a sexta vez que tudo aquilo estava sendo destruído. Então, fiz a minha segunda curetagem, passei mal, desmaiei, fiquei muito, muito, muito depressiva mesmo. E aí resolvi, olha, não quero mais ficar trabalhando onde eu tô trabalhando, não tô satisfeita. Eu não posso mudar os abortos, mas a minha profissão, o que eu vou trabalhar, eu vou mudar. Então eu conversei com meu marido e disse, marido, eu quero sair da escola, eu quero trabalhar com reprodução humana. Então eu vou fazer alguns testes, vou mandar uns currículos e o que eu conseguir eu vou. Mesmo que seja para trabalhar de graça, como voluntário, como estagiária de graça, eu quero ir e vou sair da escola e você banca as contas aí por um tempo, tá bom? E ele falou, tudo bem, pode ir. E foi assim que aconteceu. Eu consegui um estágio voluntário no Pérola Byton, que eu não ia conseguir nada de salário. Eu tenho que pagar minha passagem, pagar minha comida, mas mesmo assim eu quis. Falei assim, não. Da mesma forma que eu quero ser mãe e não consigo, muitas outras mulheres querem ser mães e não conseguem. Então eu quero ajudar essas mulheres a serem mães, porque eu, mais do que ninguém, sei quanto isso é custoso. E foi assim que eu entrei no Pérola Byton. E aí, depois dessa curetagem, que eu não esqueço a data, dia 10 de janeiro de 2013, no outro mês a minha menstruação atrasou 10 dias. Mas depois que você faz uma curetagem, é normal mesmo você ter uma desregulação da menstruação e tudo mais. E beleza. Aí veio a menstruação. Aí no outro mês, em março, minha menstruação também não vinha. E aí atrasou 15 dias. E aí, na época, a chefe do laboratório era a doutora Nilka Donadio, que, nossa, que médica maravilhosa. E eu tava sem convênio, porque eu saí do hospital. E aí eu peguei e fui conversar com ela. Falei, doutora Nilka, posso conversar com você? Aí ela, claro, Júlia, me levou para a sala dela e eu contei todo esse relato para ela, dos meus abortos, da translocação do meu marido, e disse, olha, a minha menstruação tá atrasada há 15 dias, então eu tô com receio de, nessa última curetagem, ter prejudicado o meu endométrio. E eu tô sem convênio. Eu poderia fazer alguns exames aqui no hospital, que é um hospital público, para saber se o meu endométrio está ok? Aí ela falou assim, claro, Júlia, pode ficar tranquila, vamos fazer todos os exames aqui, e quando você quiser engravidar, se por acaso você quiser que a gente peça importar uma sonda, e a gente pode fazer na clínica particular, com custo reduzido e tudo mais. Eu falei, não, doutora, não quero engravidar agora, não tô bem, eu não tô preparada psicologicamente para tentar de novo. E ela falou, tudo bem, só que pra você, pra gente fazer esses exames que são um pouco mais invasivos, a gente vai ter que colher um sangue pra ver se você não tá grávida mesmo. Eu falei, tudo bem, não tô grávida, 2 meses depois da curetagem, não tive relação perto do meu dia fértil, então tá tranquilo, tá bom. E fui fazer esse beta. Quando eu fui fazer esse beta, eu escolhi lá no hospital de manhã, vim pra casa e ajudar o Daniel a fazer uma instalação em Guaianazes. Aí eu cheguei em casa, assim, antes de sair eu vou ver o exame, né? E aí saí e abri o exame. Quando abri o exame, tava lá 32 mil. Eu, não, esse exame não é meu, não. Fechei e abri de novo. 32 mil. E aí eu nunca tive um beta de 32 mil. E aí eu chamei o Daniel, falei assim, Daniel, você pode vir aqui no computador, né? Muito diferente da primeira vez que fiz aquela caixa, comprei um sapatinho, coloquei os pezinhos, nada disso. Vem aqui, por favor. Aí ele foi, e aí eu mostrei pra ele, olha, fiz um beta hoje e olha o resultado. Nossa, eu sou muito bom! Eu sou demais! Olha que homem! Sem mesmo querer engravidar, engravidei a mulher! E ficou muito feliz. E a primeira coisa, gente, eu juro pra vocês, que vem na minha cabeça é: agora que eu não tenho mais convênio, aonde eu vou fazer essa curetagem? Olha a fé da mulher!
Fez zero! Mas, gente, depois de 6 vezes, né? Não é normal você ficar confiante mesmo assim. E outra, eu tinha feito a curetagem há 2 meses. O meu endométrio, ele não estava pronto para gestar de novo. Ele não tinha toda a vascularização, porque eles pedem de 3 a 4 meses depois da curetagem, né? Fazer uma nova avaliação para ver se você tá boa para engravidar. E aí, gente, liguei para a doutora Nilka. Doutora Nilka, deu tanto, 32 mil de beta. Até ela respirou fundo e falou, você tá grávida. Eu sei. Aí ela falou assim, então, você consegue aguardar até terça pra eu fazer o exame ultrassom em você? Eu aguardei. E todo mundo, Júlia, faz ultrassom agora, faz ultrassom hoje. Lá na clínica de reprodução humana do Paralabaita, porque todo mundo ficou muito emocionado com a minha história, né? E aí, tinha ultrassom para todos os consultórios, eu podia fazer com qualquer outro médico aquele ultrassom, mas eu esperei até a doutora Nilka fazer ultrassom em mim. Gente, eu já senti medo também, depois disso, mas é uma sensação assim muito, é tudo ou nada, sabe? É muito, vocês sabem, né, como que é. E aí, quando fui fazer ultrassom, ela foi super gentil, super boazinha. E pela primeira vez na vida, eu vi um coração batendo dentro da minha barriga. Gente, que emoção inexplicável, né? E aí eu entrei e chorava. E quando eu entrei chorando, todo mundo pensou o quê? Não deu certo, não tem coração batendo. E eu chorava. E quando eu falei, gente, tinha um coração batendo, todo mundo, e foi muito, liga o chileninho, porque o Daniel também não foi comigo, e ele chamava o Daniel de chileninho, e aí eu liguei pro Daniel, falei, você tem um bebê com o coração batendo, não sei o quê, e foi muito emocionante. A gente fez vários ultrassons, teve que fazer cardiotoco fetal, não é cardiotoco, é um ultrassom do coração do bebê, porque já que ele tinha uma translocação, então aumentava o risco de ter uma bebê com síndrome. Enfim, fizeram vários exames e o bebê era perfeito, tava tudo bem. Quando a gente foi descobrir o sexo, eu tava crente que ia ser um menino, não sei porquê, era Lucas na minha cabeça. E aí no dia que eu fui fazer o ultrassom, que eu perguntei pro médico, foi até o médico que foi fazer o ultrassom do coração. Eu falei assim, doutor, eu sei que o senhor examina coração, mas a gente já tá com 18 semanas aí, dá pro senhor dar uma olhadinha se temos uma perereca ou um pipi? Aí ele falou assim, olha, eu não sou especialista, mas pra mim isso aqui é uma perereca. E aí naquele mesmo instante o Espírito Santo falou pra mim assim, eu não te prometi uma menina? Nossa, Deus é maravilhoso, gente. E aí a Bia nasceu, foi tudo ótimo, assim. Ela deu um sustinho, porque eu fiquei em trabalho de parto durante 12 horas. E nessas 12 horas o batimento dela começou a cair. Então a gente passou do parto normal pro parto cesárea. E quando ela tiraram ela da barriga, né? Ela não respondia, o apgar dela tava muito baixo. Teve que correr com ela pra UTI neonatal, mas só pra fazer aspiração, fazer a medição e tudo mais. Mas ela sobreviveu, tudo bem, tudo ótimo. E aí eu ficava, a gente tem que saber se ela tem a translocação ou não. Eu tenho que saber se ela tinha os pedacinhos trocados, porque ela podia ser uma bebê como o pai dela, com a translocação, tudo funcionando. Fiquei no hospital até retirarem o sangue dela para fazer o exame. Depois de uns dias tive a resposta que ela não tem a translocação, ela é uma bebê sem a translocação, porque isso é importante saber. Por quê? Porque se ela tivesse translocação, ela também teria problema para engravidar. E aí eu poderia congelar os meus óvulos para ela poder usar. Enfim, não precisou e ficou tudo bem, foi tudo ótimo. E é isso, depois dela eu ainda tive mais uma gravidez, também sem esperar. Pensava que não programamos essa outra gestação. Só que aí essa outra gestação também evoluiu bem. Só que o beta continuou subindo até um determinado momento. Só que a gente não conseguia visualizar o bebê no ultrassom. Então, aquela gestação anembrionária.
Só que esse último aborto, que foi a minha 8ª gestação, eu não quis fazer curetagem, porque a Bia tinha acho que 2 anos, então eu não queria sair de casa, não queria ficar internada. E tive aborto espontâneo em casa e foi muito, muito, muito sofrido. E aí eu conversei com o Daniel para ele fazer a vasectomia. Porque ele fazendo a vasectomia, eu não engravidaria mais e ficaria tudo bem. Então esse foi o nosso histórico do diagnóstico para a maternidade. 3 dicas que eu dou para você que tá nessa espera aí, nessa tentativa, ou se você não consegue engravidar, ou se você consegue e aborta. Minhas 3 dicas primeira, faça a sua parte. Qual que é a sua parte? Ter relação com seu marido e descobrir o que está acontecendo. Muitas pessoas tentam e não engravidam, mas não vão no médico para saber o que está acontecendo, não fazem exames. Então não é porque o seu ciclo menstrual está regulado, você está ovulando, por exemplo. A menstruação, que é o seu útero, ele vascularizou e descamou, isso é menstruação. Mas se você não estiver ovulando, que é a liberação do óvulo pelo seu ovário, você nunca vai engravidar. Então, o que você precisa fazer? Um ultrassom seriado para saber se seu ovário ele tá recrutando os óvulos para maturar, se eles estão maturando, se eles estão crescendo, estão sendo liberados. Se você não estiver fazendo isso, você não vai engravidar. O seu endométrio, ele tá espessando ou não tá espessando? Porque também tem isso. Se ele não espessa, mesmo se o embrião chegar lá, ele não consegue implantar. O seu marido tá produzindo espermatozoide na quantidade certa? E eles estão móveis, eles estão nadando? Porque às vezes eles não estão nadando ou eles não têm a quantidade certa. Então, faça os exames. Então, você tem que fazer os exames hormonais, mas também pode fazer esse ultrassom seriado. E o seu marido pode fazer o quê? Um espermograma, que para analisar essa concentração e motilidade dos espermatozoides. Então, primeira dica é faça a sua parte. Segunda dica, filtre para quem você vai falar e o que você vai ouvir. Só você e seu marido sabem o que vocês estão passando agora. Só vocês dois sabem. Então, meu amor, faz o seguinte. Algumas pessoas vão te dar maus conselhos. Algumas pessoas não vão ter a mesma fé que você e não vão entender este momento que vocês estão passando. Então, não fale disso para todo mundo. Nós, graças a Deus, tivemos todo o apoio dos nossos pastores, que na época eram o pastor Jason e a Aline Sartorato, que hoje eles estão nos Estados Unidos, e nós continuamos na mesma igreja, com agora sendo pastoreados pelos pais do pastor Jason. Eles sempre oraram por nós, estiveram no nosso lado, estiveram clamando em cada ultrassom que a gente fazia da Bia e dos outros bebês. Tivemos alguns familiares que deram muito apoio, tiveram alguns amigos que deram muito apoio, mas também ouvimos, eu acho que não é pra você, mãe, eu acho que você deve desistir, eu acho que você deve estar louca, eu acho que você deve trair seu marido e engravidar de outro. Então eu já ouvi muita coisa. Então você tem que filtrar para quem você vai falar e o que você vai colocar para dentro dentro de você. E a terceira dica, que essa foi assim fundamental pra gente não desistir, pra gente continuar casado, pra gente vencer. Deus. Só Deus que vai poder fazer aquilo que o homem disse que era impossível. Só Deus que vai te dar a paz que excede o entendimento para você continuar nesse caminho. Só Deus que vai colocar amor dentro de você em meio a essa infertilidade, em meio a esse vazio, em meio a essa impossibilidade de fazer algo. Só Deus que vai te mostrar o caminho. Se é para você adotar uma criança, se é para você fazer um tratamento de reprodução assistida, se é para você comprar um sêmen se for necessário, se é para você aceitar óvulo de outra pessoa. Deus que criou essa tecnologia, Deus que deu ensinamento para o homem, para que o homem tivesse essa tecnologia formada. Então, por que é pecado você utilizar uma técnica de reprodução assistida? Não é.
Se você pode tomar insulina, se você não produz e é diabético, por que você não pode tomar hormônios para você regular a sua ovulação ou para o seu marido melhorar a produção de espermatozoide? Isso não é pecado, isso não é errado. Então faça isso, faça a sua parte, filtre para quem você vai falar e o que você vai ouvir e coloque toda a sua expectativa, as suas emoções e o seu tempo em Deus, porque é só Ele que vai permitir que este sonho se realize. Bem, ficou um pouquinho longo, né? Mas é uma história assim muito linda na nossa vida e é isso. O que você quiser perguntar para mim, você pode perguntar. Eu sou bióloga, eu sou professora de biologia e trabalho numa clínica de reprodução humana. Então, se você quiser perguntar qualquer coisa para mim, pode perguntar, eu vou te responder. Uma coisa que eu posso dizer, Deus não vai te revelar agora, olha, você tá passando por isso, por causa disso, daquilo, você tá passando por esse tempo, porque lá na frente vai acontecer, e pode ser que você nunca descubra. Então, por que eu tenho uma filha e não tenho, claro, não ia ter 8, né? Claro que não. Mas por que eu não tenho 2 ou 3 ou 4? Não sei, mas eu sei que esse desejo de ter uma criança fez eu amar muito a maternidade, fez eu amar muito a Bia e fez eu estar trabalhando com o que eu trabalho hoje. Então hoje eu trabalho nessa clínica de reprodução humana, hoje eu pude ajudar vários casais a terem seus filhos por conta da minha infertilidade. Então a minha infertilidade me levou a permitir com que outros casais tivessem os seus filhos. Então eu sou muito grata a Deus por hoje, principalmente eu ter a Bia, mas por Ele ter me usado para ajudar outros casais. E é isso. Qualquer coisa, pode me escrever. Um grande beijo e até a próxima.